Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e no vídeo de hoje nós vamos fazer a atualização do substrato que eu tô usando no momento e eu vou mostrar pra vocês também como eu faço a adubação nas minhas suculentas. Vamos lá? Eu vou montar o meu substrato nessa bacia, que é uma bacia comum de lavar roupa, e você vai montar onde você tiver preferência, porque o que vai definir é a medida que nós vamos usar. Eu vou usar essa cuiazinha aqui para medir, e eu vou começar colocando o condicionador de solo. Eu gosto bastante do condicionador de solo, porque ele tem muita matéria orgânica, tanto que nos berçários eu uso ele puro, eu não faço misturinhas. Então, vamos lá para a medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas de condicionador de solo. Eu vou acrescentar 2 medidas de terra vegetal, porque é mais terra e menos matéria orgânica. Então, vamos lá. 1, 2. Agora, eu vou colocar o Carolina Soil, que vocês já conhecem, que ele ajuda na aeração do meu substrato. Ele é bem soltinho e deixa bem leve o substrato. O Carolina a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 medidas de Carolina. Aqui eu tenho uma palha de arroz, que pode ser tanto a natural quanto a carbonizada. Eu vou utilizar uma medida que também vai estar auxiliando na aeração do nosso substrato. Aí a gente vai mexer muito bem para que a nossa misturinha fique homogênea e todos os componentes se misturem por igual. Meu condicionador de solo já vem com alguns pedaços de carvão, mas caso você queira, pode acrescentar para ajudar na oxigenação do solo. Agora vem o pulo do gato. Aqui eu tenho sulfato de magnésio, que é tipo um salzinho, né, um granulado. Ele é utilizado para auxiliar na coloração das suculentas. Ele vai intensificar a coloração das suculentas. Pode ser substituído pelo sal amargo que vende na farmácia. Eu vou utilizar uma medida equivalente a 2 colheres de sopa para essa bacia desse tamanho de substrato. É importante desfazer todas as pedrinhas que ficam e deixar ele um granulado bem soltinho para que não venha queimar as raízes das nossas suculentas. Agora eu vou acrescentar um adubo. Tem 2 formas de usar e a segunda eu vou ensinar no final do vídeo, então assistam até o final. Esse adubo chama MAP, M-A-P, e vocês encontram em agropecuárias, tá? Ele é um salzinho, ele é granulado também, mas ele é bem mais fino que o sulfato de magnésio. E eu vou usar a mesma medida, tá? Mais ou menos 2 colheres de sopa rasas, tá, gente? Não vamos colocar um negócio super alto, não. E aí eu vou colocar esse salzinho, essa misturinha, no meu substrato. E vou mexer muito, muito bem para ficar bastante homogêneo, tá? Lembrando, pessoal, não usem adubos demais, tá bom? Isso aí foram dicas que eu recebi de alguns amigos produtores e eu testei as medidas antes. Então, assim, tudo de novo, como eu sempre digo, testem antes em uma planta, 2 plantas. Se realmente for bom, vocês continuem usando. Eu sempre uso dessa forma. E testei a quantidade antes, então não exagerem na quantidade de adubação, porque excesso de adubo mata sim as suculentas e qualquer outra planta, tá certo? Nosso substrato está pronto.
Essa adubação vai valer por aproximadamente de 1 a 2 meses, de acordo com a quantidade de regas. E agora a gente vai transplantar essa Letícia lindíssima, para vocês verem que realmente é o substrato que eu utilizo nas minhas suculentas. Ela tá num pote 6, eu vou passar para esse pote 11, que é bem furado. É importante nossos vasos terem furos de drenagem, porque as suculentas não gostam de excesso de água nas raízes, então tem que ter furinhos, tá? A gente vai fazer uma camadinha ali de substrato. Vai afofar o nosso vaso com cuidado para não quebrar as folhas da nossa suculenta. Gente, olha a flor dessa Letícia, como é fofinha. Se focar, ajuda, né? Olha só, gente, lindíssima a florzinha da Letícia. Tirei o torrãozinho, ó, vocês veem que sai quase inteiro, só que eu vou desmanchar um pouco ele. Eu vou deixar as raízes um pouco à mostra para elas se misturarem mais fácil nesse substrato novo. E aí eu vou completando, né, as laterais. Essa parte de plantar é bem fácil. A gente vai completando as laterais até chegar na altura desejada. Eu gosto de colocar um pouquinho mais alto, tá? Porque na medida que a gente vai regando, o substrato ele vai descendo um pouco. Então, eu gosto de colocar um pouquinho mais alto o substrato. Essa Letícia já tá de casa nova. Não vou molhar ela pelos próximos pelo menos 3 dias, porque as raízes foram mexidas e pode ter algum machucadinho, então eu espero cicatrizar. Vou deixá-la na estufa normalmente. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra forma de estar adubando as suculentas usando esse mesmo substrato. Aqui eu tenho uma planta, ó, que o substrato já desceu bastante. E ela tá com um pouco de caule à mostra, tá? E o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou completar esse substrato. Vou deixar ele um pouquinho acima da linha que tem uma linha na borda, né? Vou deixar um pouquinho acima da linha, porque ele vai baixar um pouco. Esse substrato que eu coloquei, ele vai funcionar como uma adubação, porque quando eu fizer a minha rega, ele vai liberar os componentes dos adubos que nós colocamos aqui nesse substrato. É uma planta que pode ser regada agora, porque ela já está enraizada. Outra coisa que é importante a gente lembrar, tá, gente? Leiam a recomendação do fabricante para a gente saber quanto tempo que a gente deve esperar entre uma adubação e outra. Se eu plantei no substrato adubado, eu não posso fazer a rega com adubo líquido. Eu tenho que dar o espaço certo para não matar a minha planta com excesso de adubo, tá bom? Mas toda vez que passar o tempo de pausa recomendado pelo fabricante, eu vou ter que acrescentar mais substrato ou trocar o substrato da minha planta? A resposta é não, e eu vou mostrar isso agora para vocês. Aqui eu tenho o mesmo adubo que a gente misturou no substrato, que é o MAP. E eu vou diluir 1 colher de chá em 1 litro de água. Coloquei lá. 1 colher não pode ser muito cheia, tá? Daí eu vou sacudir essa minha garrafinha, esse meu recipiente, para que esse adubo dilua bem, para que a minha água fique transparente. Então, eu vou sacudir um pouquinho ali. Caso seja um recipiente que dê para mexer com a colher, também não tem problema. Aí ficou transparente, ó, ele dilui rápido. Aqui no fundo da garrafa a gente vê que ele diluiu bem.
Agora eu vou colocar o adubo já diluído no meu borrifador, porque ele tem o bico fino e eu consigo mais precisão na hora de regar as minhas suculentas. Eu faço essa aplicação sempre no fim da tarde para não haver queimaduras. Vou posicionar de uma forma que pegue somente no substrato, sem molhar as folhas das plantas, para evitar também qualquer tipo de queimadura. Vou regar essa planta normalmente, né? Só tendo esse cuidado para não molhar as folhas. E aí eu faço isso em todas as plantas que eu quero adubar. Lembrando que eu tenho que me certificar de que essa planta não teve adubação para que não seja adubo em excesso. E as nossas plantinhas já estão adubadas. Então o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário para ajudar no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Oi, gente! Eu sou a Pri do canal